galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, olha só, vamos começar a nossa brincadeira aqui agora. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto demasiadamente importante, que é a crase. Ah, professor, mas como assim a crase é demasiadamente importante num curso em que eu vou fazer uma redação? E aí entenda o seguinte, a gente já está conversando, já está batendo um papo há algum tempo e já percebemos que a parte gramatical é muito importante para você produzir bem um texto, porque isso vai ser cobrado para você. Afinal de contas, você não quer parecer um semi-analfabeto, não é verdade? Aí, a crase, no final das contas, acaba sendo o elemento ou o recurso que o aluno acaba errando mais em seu texto. É muito comum o cara até escrever bem e ainda assim ter certa dificuldade na hora de colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase. São duas coisas que realmente deixam os alunos assustados. Uma é a crase, a outra é a pontuação. Você até pode ter boas ideias, até pode concatená-las bem. Agora, na hora de colocar este acento traiçoeiro ou a chamada vírgula traiçoeira, o aluno morre de medo. E a dica que eu até te dou, já para início de conversa, é o seguinte: se você não tem certeza absoluta que tem uma crase ou uma vírgula, você não as coloque. Por quê? Porque uma coisa é o camarada olhar uma frase, você colocou o acento ou a vírgula ali, e depois, numa situação em que você deveria ter colocado, você acaba não colocando, ele vai pensar assim, ele esqueceu, ele deu um mole aqui. Agora, se você começa a colocar em situações em que não tem, ele vai ter certeza absoluta que você realmente não sabe. Então, é por isso que você deve ter bastante cuidado. Até mesmo porque um aluno bem preparado, ele não erra crase, porque crase é um assunto fácil. Ai, meu Deus do céu, Cisne, tu tá de sacanagem com a minha cara que crase é um assunto fácil, eu nunca aprendi na vida. Pois bem, chegou o momento e nós vamos aprender. Galera, esses dias eu estava trocando uma ideia com um aluno e ele até comentou, poxa, Cisne, eu queria trocar uma ideia mais direcionada contigo, até montei um grupo no WhatsApp, mas eu não tenho o teu contato, e aí, como é que fica? Poxa, tem como passar? Tem como passar. Se você quiser montar um grupo e tirar algumas dúvidas, ou até mesmo falar comigo diretamente, você pode anotar aí o número do meu telefone, que é o mesmo número do WhatsApp. WhatsApp, né? Bonita a pronúncia, né? A gente fala aqui no Rio, é o Zap Zap. Aí você pode anotar aí, é 21, né? Porque é o código do Rio, e o telefone é 9647 39 463, tá? Repetindo, 21, que é o código do Rio, 9647 39 463. Pode trocar uma ideia aí comigo, que com certeza eu vou conversar contigo de boa, tranquilo? Então vamos lá, ó. Galera, crase, e agora nós vamos entender como é que funciona esta crase. Vamos lá. Basicamente, quando a gente tem este acento aqui, o aluno acha que o nome deste acento é crase, e não é. O nome deste acento aqui, deste representante que nós estamos vendo, que é um sinalzinho ao contrário daquele acento que nós estamos acostumados nas regras de acentuação, o nome desse camarada é acento grave e indicativo do fenômeno de crase. E o que é o fenômeno de crase? É a fusão entre duas vogais idênticas. Então é assim que funciona na língua portuguesa. Agora, a título de curiosidade, não é a única crase que nós temos na língua portuguesa e nem no mundo. As outras línguas possuem diversas crases. Por exemplo, a palavra dor, que faz parte do nosso vocabulário, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Então, neste momento de mudança, né, diacrônica, porque isso aqui é uma variação diacrônica, a palavra, a língua foi mudando com o tempo, neste exato momento em que tinha dor, até formar a palavra dor, nós tivemos aqui um processo de crase.
Isso foi um processo de crase. Agora, isso daqui será cobrado para alguém em algum momento num concurso? É óbvio que não, a não ser que o camarada seja um professor de língua portuguesa e vai fazer um concurso para o magistério ou uma situação acadêmica, que ele vai fazer um concurso de especialização, mestrado ou doutorado. Agora, isso daqui não é cobrado nunca para um aluno. Agora, isso daqui sempre é cobrado. Por quê? Porque aqui eu tenho vários aspectos da gramática. Neste aqui eu apenas tenho a fonologia, que é a fusão de vogais idênticas. Aqui eu também tenho a fonologia, porque eu estou fazendo uma fusão entre vogais. Mas aqui também entra a morfologia, porque afinal de contas aqui eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho um A que é a preposição e eu tenho um A que é artigo. Agora, além da fonologia, da morfologia, nós também teremos a sintaxe. Porque qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Quer ver? Olha aqui no nosso exemplo que nós temos aqui, ó. Essa é a regra geral. Se você entender isso daqui, você entende basicamente quase tudo da crase. Então, olha só. Eu coloco a frase, eu me referi, pontinho, pontinho, diretora. Se a regra geral diz que o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a, isso significa que eu tenho que olhar para dois camaradas, para o termo que está antes do a e para o termo que está depois do a. Qual é o nosso defeito? A gente só olha para o primeiro termo e esquece de olhar para o segundo. Então, vamos olhar para o primeiro termo aqui. É o verbo referir, termo anterior. E o termo posterior é a palavra, o substantivo feminino, diretora. Aí, repara, dependendo do professor que vai ministrar a aula para você, ou então da gramática que você pegue para estudar, ele pode chamar de termo regente e termo regido. Mas é uma mera questão de nomenclatura, ou seja, eu vou olhar para quem está antes e para quem está depois do a. Aqui, quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exige a preposição a. Afinal de contas, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E o termo posterior, como eu já disse, é um substantivo feminino. É a palavra diretora que admite o uso do artigo a. Então, se tem preposição mais artigo, eu tenho a crase. Agora, Sidney, e se a minha dificuldade foi exatamente esta? Porque para poder resolver uma questão de crase, eu tenho que ser bom em regência, não é verdade? É verdade. E se a minha dificuldade foi exatamente esta? Eu não estou conseguindo enxergar que o termo anterior está exigindo a preposição a e que o posterior está admitindo o artigo a. Aí nós vamos fazer um macete que é chamada tia Teteia, nos ensinou na época do ensino fundamental. Vocês já devem ter percebido, eu não dou paulada na tia Teteia. A tia Teteia sempre nos ensinou. Nós é que não tínhamos maturidade suficiente para poder entender e agora nós temos. Então se liga só. A tia Teteia nos ensinou o seguinte, nos ensinou a substituir o termo feminino por um termo masculino. Então, por exemplo, aqui está diretora. Aí eu coloco diretor. Agora, o que a tia Teteia nos disse? Ela disse o seguinte, se eu substituir o termo feminino pelo masculino e ficar ao, eu tenho crase. Eu agora só vou mostrar a vocês que isso aqui não é um macete. Na verdade, é a constatação da regra geral. Afinal de contas, didaticamente falando, este acraseado é a fusão entre o a preposição e o a artigo. Ou seja, esta palavra, ela normalmente está diante de quê? De uma palavra feminina. Tranquilo? Por isso que admite o uso do artigo a. Agora, quando eu coloco o ao, o que é o ao? O ao é a preposição a mais o artigo o. E o que isso está mostrando? Que o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior está admitindo o artigo o. Mas por que artigo o? Porque está diante de uma palavra masculina. Basta passar para uma palavra feminina que vai ser o artigo a. Então aqui, ó, eu me referi, pontinho, pontinho, diretor. Vai ficar eu me referi ao diretor. Se ficou ao, é porque tem preposição mais artigo, então tem crase. Quem se refere a alguém. Então, mostrou que o termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior admite o artigo o, porque é um substantivo masculino. Basta eu jogar para o substantivo feminino, que vai ser o artigo a.
Beleza. Professor, a minha tia, lá da época do ensino fundamental, falou também das palavras no plural. Funciona? Funciona. Se eu pegar e colocar o as craseado, ele é a mesma coisa que o termo aos. A única diferença é o elemento correspondente, porque o as craseado, ele acompanha uma palavra feminina no plural, e o aos, ele acompanha uma palavra masculina no plural. Então, se aqui, ao invés de colocar eu me referir à diretora, eu colocasse eu me referi às diretoras, na hora de substituir, para ver se tal não está certo o uso da crase, eu iria colocar diretores, e ficaria eu me referi aos diretores. Se tem aos, é porque tem a preposição a, mas o artigo os no plural. Então, em cima vai ter a preposição a, mas o artigo as no plural. Então, vai ficar as craseado. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, ó. Você já entendeu a regra geral. Essa regra geral, ela serve para 99,9% dos casos. Agora, haverá situações em que você vai ficar ali meio constrangido, vai ficar meio na dúvida. O que eu vou fazer contigo agora? Eu vou colocar 4 frases para testar o teu conhecimento, a bagagem cultural e linguística que você carrega da escola, ou do seu dia a dia, ou de um preparatório para concurso que você já tenha feito, um pré-veste aí na sua cidade. Então, se liga só. Eu boto assim, ó. Fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Pedro. E aí se liga, frase 1, frase 2, frase 3, frase 4. O que eu quero? Eu quero que vocês digam se tem ou não tem crase. Se fôssemos uma turma presencial, o que eu faria? Eu pediria para dizerem se tem ou não. Se todo mundo falasse que tem, aí eu colocaria. Se todo mundo falasse que não tem, eu não colocaria. E se vocês ficassem na dúvida, eu colocaria um sinal de interrogação e depois corrigiria. Como não é o caso, eu não tenho a oportunidade de te escutar agora, neste exato momento, nós vamos trabalhar em entender todo o processo aqui. E eu vou te dizer o seguinte, há 2 tipos de alunos que poderiam estar realizando este teste aqui e acertando parte, mas errando outra parte. Vamos imaginar o seguinte, tem 2 tipos de alunos que eu vou fazer uma comparação aqui agora e um outro tipo que é isolado. Quem é esse outro tipo? É aquele que não estudou nada. Então, ele com certeza não vai acertar isso daqui. Ele nunca estudou, nem na escola, nem agora no preparatório. Ele não estudou. Agora, aqui tem 2. Um que hoje em dia não está estudando, mas que, por sorte, teve um bom ensino médio, e o outro que hoje em dia está estudando. Por que eu disse que o cara que não estudou teve um bom ensino médio? Porque ele vai colocar, fui à feira, cheguei à escola. Se ele não tivesse feito um bom ensino médio, ele com certeza não colocaria a preposição a, ele colocaria a preposição em. Ele iria dizer, fui na feira, cheguei na escola, cheguei na casa. Seria assim que ele faria. Mas vamos supor que ele fez um bom ensino médio. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele macete que a nossa professora nos ensinou e que nós acabamos de ver. Ele vai colocar ao. Então, ele vai colocar, ó, fui à feira, ele vai colocar fui ao mercado. Ele vai acertar do mesmo jeito que você, só com um macete. Ele pode nem saber, na verdade, que o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior admitindo um artigo. Ele pode não saber isso, mas ele vai acertar do mesmo jeito que você, ó, certo? Quando chegar em cheguei à escola, nesta frase, ele também vai acertar, porque ele vai colocar cheguei ao colégio. Então, se tem ao, é porque tem preposição mais artigo. Ele vai acertar também e você também. Agora, chegou o seu momento. Você que já estuda há algum tempo e faz um preparatório. Na frase cheguei à casa, ele vai errar e você vai acertar. Porque ele vai colocar cheguei ao apartamento.
Aí ele vai colocar o acento. Você já não vai dar mais esse mole, porque você leu em algum local da gramática que a palavra casa é uma exceção à regra de crase e que a palavra casa não admite crase. Aí ele errou e você já deu um pulo na frente dele. Mas, infelizmente, talvez você erre aqui. Talvez. Por quê? Porque tem muito aluno que aprendeu o seguinte: da mesma forma que está na gramática, alguns professores reproduziram. E ali tem um certo equívoco, uma certa incoerência. Na gramática, e alguns professores, por descuido talvez, dizem que a palavra casa não admite crase e que ao ser especificada, ela passa a admitir a crase. Mas isso está errado. Na verdade, a palavra casa, no sentido de lar, de moradia, ela não admite artigo. E ao ser especificada, ela passa a admitir artigo. E para que tenha crase, na verdade, não basta só o artigo. Tem que ter o artigo e a preposição. Então, olha a frase 4. Visitei a casa do Pedro. Quem visita, visita alguém. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não pede preposição. Então, este A aqui, ó, não tem como ter crase. Agora, vamos entender o seguinte. Sidney, de onde você tirou que a palavra casa não admite artigo e, consequentemente, na maior parte dos casos, não vai admitir a crase? Ora, eu tirei de você, eu tirei de mim, eu tirei de qualquer falante comum da língua, porque a verdade é que não foi o Bechara, nem outro gramático que disse que a palavra casa no sentido de lar e moradia não admite artigo. Nós, no nosso cotidiano, falando, não conseguimos colocar. Quer ver? Vamos pegar a palavra casa e comparar a palavra escola e utilizar sentenças que trabalham a questão da localidade. E aí diz para mim, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Aí vamos continuar, porque você pode ser igual a São Tomé. Então vamos continuar. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Agora, você sai de casa ou você sai da casa? Você sai de casa. Então, isso mostra que a palavra casa, ela aqui não admitiu artigo, utilizou apenas preposições. Agora, na palavra escola, eu tenho na, que é a preposição em, mais o artigo a. Eu tenho da, que é a preposição de, mais o artigo a. Ou seja, a palavra escola admite artigo. E é por isso que na frase cheguei à escola tem crase. Por quê? Porque vai bater com a regra geral. O termo anterior exige a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar. E o termo posterior admite o artigo a, porque a gente acabou de ver que ela admite. Agora, fui à feira também. Porque assim como escola, a palavra feira também admite artigo. Eu fico na feira, eu saio da feira. Então, em fui à feira tem crase. Porque se eu fui a algum lugar. E o termo posterior tem artigo. Agora, em cheguei a casa, tudo bem que o termo anterior está exigindo a preposição a. Porque quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo. Então, este a aqui é apenas uma preposição. Agora, aqui embaixo, nós especificamos a palavra casa, não é qualquer casa, é a casa do Pedro. E aí vamos entender que agora passa a admitir artigo. Na língua portuguesa, na verdade, qualquer tipo de termo, ao ser especificado, ele passa a admitir artigo e não a crase. Para que tenha crase, há a necessidade de um termo anterior também exigir a preposição a. Então, vamos ver aqui. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa do Pedro ou na casa do Pedro? Você fica na casa do Pedro. Você sai de casa do Pedro ou você sai da casa do Pedro? Você sai da casa do Pedro. Então, na sentença, visitei a casa do Pedro, o termo anterior não exigiu a preposição a. E o posterior é a palavra casa que está especificada. Então, admite o artigo a. Mas se não tem preposição, não tem crase. Este a aqui é apenas um artigo. Para que tenha crase, eu tenho que criar uma situação para isso. Então, eu coloco assim, ó. Cheguei à casa do Pedro. Então, ó,
Qual é o termo anterior? É o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior é a palavra casa que foi especificada. Então, admite o artigo. Em cheguei à casa do Pedro, tem crase. Tranquilo ou não tranquilo, meu parceiro? Espero que tenha ficado tranquilo para você. Aí o que você vai fazer? Esperteza. Dá um pause aí, copia estes exemplos, faça todas as anotações possíveis e depois continua a aula, tá? Então vamos lá, ó. O negócio é o seguinte, a gente viu a base, aí a base é esta mesma, e que vai te salvar várias e várias vezes na hora da tua produção textual. Então ficou na dúvida, você substitua o termo feminino pelo masculino e se acarretar na construção ao, é porque você tem uma crase no singular. Se acarretar na construção aos, é porque você tem a famosa crase no plural, o as craseado, né? Didaticamente falando. Agora, para não ser aquele macete sempre e você, na verdade, ter a certeza absoluta que está acertando, nós vamos estudar casos pontuais, específicos do assunto crase, para que você aprenda, na verdade, tudo. Então, quando alguém te perguntar, isso daqui tem ou não tem crase? Tem. Por quê? Ah, por isso, isso e isso. Tem. Não tem. Por quê? Por isso, isso e isso. Beleza? Porque vai que você, além do Enem, resolva fazer uma prova para uma outra faculdade, né, que não utilize ainda o Enem, ou então você resolva fazer até uma prova na sua escola e que cobre isso. Ah, por que essa crase aqui está certa ou está errada? E seja uma prova discursiva? Aí você vai ter de saber o porquê da coisa. Então vem aqui comigo, ó. Alguns casos merecem destaque. Primeiramente, quais são os casos que merecem destaque? Aqueles termos que não admitem o uso do artigo a. Então, o termo anterior vai exigir a preposição a. Mas como o termo posterior não vai admitir o artigo a, não terá crase. E por que isso é importante? Porque isso daqui, este erro ou este uso da crase, na verdade, corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Então, é óbvio que é o assunto mais importante a ser estudado. Então, vem aqui comigo, ó. Qual é o primeiro caso? São os substantivos masculinos. Então, olha aqui. Andamos a cavalo e íamos a pé. A pergunta que eu vou fazer parece idiota, mas não é idiota, não. Diz para mim, pensa aí. Por que em andamos a cavalo e íamos a pé não tem crase? Pensa. Beleza, é isso mesmo. Não tem crase porque está diante de uma palavra masculina. E quando eu tenho uma palavra masculina, qual é o tipo de artigo que acompanha a palavra masculina? É o artigo o. Então aqui é o cavalo, é o pé. Então não tem como eu confundir e achar que este a é a contração do a preposição com artigo, porque as palavras aqui são masculinas. Então o artigo que talvez deveria vir aqui seria o artigo masculino o e não o artigo feminino a. Então o a que aparece nessas sentenças aqui é apenas uma preposição. Aí eu te pergunto, vamos supor que eu afirme, não há crase diante de palavras masculinas. Aí eu te pergunto, certo ou errado? Aí muito aluno vai falar, ué, tá certo, Sidney, não tem crase diante de palavra masculina, porque palavra masculina utiliza o artigo o, você acabou de dizer, só que tem uma situação em que a língua portuguesa, a gramática, permite o uso da crase diante de uma palavra masculina, quando está subentendida a expressão a moda de. Então aqui, ó, eu coloco, fiz um gol a Pelé. Provavelmente um golaço, né? Aquele que mata no peito, dá chapéu, faz o gol, ou então faz de bicicleta e por aí vai. Pelé jogava muito. Então, aqui, ao colocar fiz um gol a Pelé, eu, na verdade, tive a intenção de colocar fez um gol à moda Pelé, ao estilo Pelé, provavelmente um golaço. Agora, vamos continuar. E na expressão bife a cavalo?
Tem ou não tem crase? E aí você vai pensar, ué, tem, Sidney? Tem, porque eu sempre vejo com crase, e aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. A crase, ela é perigosa porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela aparece demasiadamente em vários cartazes, em propagandas e muitas das vezes errada. Essa é a verdade. Então você vai a um restaurante, está errado. Você vai a um teatro, está errado. Você vai a um cinema, está errado. Na hora da prova você vai reproduzir aquele erro. É ou não é verdade? E olha a expressão bife a cavalo. Essa expressão ela aparece errada em quase todos os restaurantes e ela apareceu errada na Rede Globo de televisão. A Rede Globo fez uma propaganda, na verdade, com o uso de expressões linguísticas. Dentre elas, a expressão bife a cavalo. E eles colocaram com crase. E está errada. Professor, mas não está subentendida a expressão a moda a cavalo? Meu parceiro, para eu pensar que está subentendida a expressão a moda de aqui, das duas uma. Ou tem um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. E aí, se liga só, meu parceiro, essa expressão aqui, ó, bife a cavalo, é uma expressão que se originou do princípio da economia linguística. Antigamente era enorme. Era um bife com um ovo montado a cavalo na carne. Pô, até eu terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife? Então, bife a cavalo não tem crase. Este A é apenas uma preposição. Ó, cavalo não cria moda. Assim como passarinho, ó, bife a cavalo e frango a passarinho não tem crases. Agora, Sidney, pode ter certeza que é assim? Pode, meu parceiro. Pode procurar em qualquer gramática. Bife a cavalo não tem crase. Vai que você está fazendo uma questão ali, cobre esse uso, ou então você está escrevendo, até mesmo em casa, para poder deixar um bilhete para tua mãe. Ó, mãe, por favor, faz um bife a cavalo. Pô, olha só que feio você errar. Não é verdade? Então, ó, bife a cavalo não tem crase. Ah, mas professor, e se fosse bife a Oswaldo Aranha? Aí é outra coisa, meu parceiro. Aí o Oswaldo Aranha, ele criou o bife. Pô, tu não tem como querer comparar o bife, o Oswaldo Aranha ao cavalo, não é verdade? Então, entendeu essa parte? Tá tranquilo? Então, vamos para o próximo aspecto, ó. Não tem crase, porque não tem artigo, diante dos verbos no infinitivo, ó. Não tenho nada a declarar. Começamos a sofrer. E principalmente a expressão a partir. Vamos lá. Em qualquer manual de língua portuguesa que você pegue para poder estudar, você vai perceber que eles enfatizam o verbo no infinitivo. Mas a verdade é que eu não tenho crase diante de nenhum verbo. Afinal de contas, o verbo não tem distinção de gênero. Então não tem o verbo masculino nem o verbo feminino. Como é que eu vou colocar um artigo se não há distinção de gênero? Não tem como. Agora, é muito comum o falante comum da língua portuguesa achar que crase é um aspecto de força. Então, seu Joaquim da Barraquinha de Cachorro-Quente que tem aqui em frente à praia de Copacabana, ele vai botar assim, ó, cachorro-quente a partir de R$5. Na hora que ele coloca o a partir de R$5, ele acha que tem força e ele coloca o acento ali. Gente, isso é muito comum. Por exemplo, quando o assunto é crase, eu tenho algumas histórias para contar. Eu adoro aquele programa do Gerson Canhotinha de Ouro, que passa sobre futebol na Bandeirantes. E depois dele passava o programa da Furacão 2000, ainda passa, sei lá. E a Anitta, MC Anitta, que na verdade o nome dela é Larissa Macedo, ela era minha vizinha, sempre, né, desde pequena ia lá em casa, coisa e tal. Agora não quer nem olhar para minha cara, né? Tô brincando, ela tem muito trabalho, assim como eu também. Aí, o que ela fazia na época em que ela estava na Furacão 2000? Ela ligava sempre lá para casa, muito amiga da minha irmã, né? Ela falava, Sidney, liga a TV que eu tô aparecendo aí, coisa e tal. E sempre tinha uma mensagem falando que o baile começaria a partir com crase de tantas horas. Aí eu falei para ela, pô, Larissa, tem ninguém para corrigir esse negócio aí não? Acho que ela falou lá, até corrigiram. Só que eu nunca ganhei nenhum muito obrigado. Nenhum obrigado, né? Nenhum valeu,
quem dirá um muito obrigado. E ficou por isso mesmo, mas eu me orgulho de ter corrigido eu lá da Furacão 2000. Agora se liga só, quando o camarada coloca o A aqui e coloca o acento, para eu admitir que tem esse acento, eu admitiria que tem a preposição a mais o artigo a. Como é que eu vou admitir que tem um artigo diante de um verbo? Não é possível, porque se tivesse um artigo diante de um verbo, já não seria mais verbo, passaria a ser um substantivo. Então, o que eu concluo diante disso? Eu concluo que diante de qualquer tipo de verbo, eu jamais terei crase, porque qualquer a diante de um verbo, qualquer tipo de verbo, ele será apenas uma preposição. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é importante, ó. Tem que tomar cuidado, ó. Vou até fazer um estudo dirigido com vocês aqui agora. Vou fazer a leitura, ó. Na maioria dos pronomes. Então, o que significa? Que a gente não tem artigo diante da maioria dos pronomes. Opa! Isso aqui é o atenção. Na época em que eu era aluno, eu já fui militar, né? Então, na época em que eu era aluno do militar, os professores diziam que opa é otário, presta atenção. Mas isso aqui é só para chamar a atenção. Opa! Então, vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Alguns pronomes admitem artigos. São eles: dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. E caramba, e por que estes pronomes admitem artigos, Sidney? Isso é coisa muito antiga, é coisa da época do latim. Estes pronomes aqui, na época do latim, eles eram substantivos. E se eles eram substantivos, eles admitiam o quê? Artigos. E é por isso que hoje em dia eles continuam carregando essa bagagem, que é a de carregar o artigo. Agora, eu coloco aqui: refiro-me a ela. E eu coloco: refiro-me à mesma... Não. Refiro-me a ela. E refiro-me à mesma pessoa. Vamos supor que você esteja lá escrevendo, na hora deu a dúvida. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar lembrar dessa listinha com esses pronomes que admitem artigos. É bom você saber, mas no dia você estará nervoso, não é verdade? Poxa, você acordou, chegou atrasado, o cara estava quase fechando a porta, que acontece todo ano. Então, pelo amor de Deus, este ano, meu querido, minha querida, se você tem um horário que te permite chegar até 1 hora antes, com toda calma e tranquilidade, na verdade, você pode chegar até quase na hora, 1 minuto antes, porque quando bater 1 minuto, certeiro ele fecha o portão. Meu companheiro, é muito mais colher de chá do que no aeroporto, não é verdade? E se você consegue viajar, por que você não vai conseguir chegar a tempo à prova do Enem? Então, meu parceiro, vamos lá, ó. Quando o camarada colocar lá, refiro-me a ela, ou refiro-me à mesma pessoa, ou qualquer outro tipo de frase que você esteja escrevendo e que te dê a dúvida, você não precisa lembrar de toda essa lista, até mesmo porque você já vai estar nervoso, às vezes você está sentado perto de uma janela que está batendo um sol na sua cara, a prova é domingo, então domingo é dia de churrasco, dia de pagode, vai estar rolando um pagodão, vai estar te atrapalhando. Aí o que você vai fazer? O mesmo macete que a gente fez no início da aula, que na verdade não é um macete, é apenas a constatação da regra geral. Então tá aqui, ó, refiro-me a ela. Olha o que é muito comum com o aluno. E quem se refere a alguém. O termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior é um termo feminino, então tem crase. Ah, nananina não. Olha o termo feminino. O termo feminino é um pronome, meu parceiro. Ah, professor, então é só substituir por qualquer nome masculino? Não! Não é substituir por qualquer nome masculino. Se aqui é um pronome, você vai substituir por um pronome masculino. Se está ela, você coloca o quê? Ele. Então vai ficar refiro-me ao ele, por acaso? Não, vai ficar refiro-me a ele. E sabe o que significa? Isso significa que o pronome demonstrativo, que o pronome pessoal do caso reto aqui, ele não admite artigo. Então, este a aqui é apenas uma preposição. E se é apenas uma preposição, não tem crase. Agora, olha aqui embaixo. Refiro-me à mesma pessoa. Eu, Sidney, sei que o mesma
É um pronome que admite artigo. Mas vamos supor que você não saiba. Aqui que você vai fazer o mesmo macetinho. Então, você vai substituir mesma por mesmo. Só que aí é o seguinte, como mesmo aqui está acompanhando o substantivo pessoa, ficaria muito escroto da minha parte não colocar este mesmo acompanhando um outro nome, porque iria ficar muito solto, muito relaxado. Afinal de contas, um pronome, quando acompanha um nome, ele é um pronome adjetivo. Então, aqui eu vou colocá-lo como um pronome adjetivo. Eu vou colocar mesmo homem. E aí responde para mim, vai ficar refiro-me o mesmo homem, refiro-me a mesmo homem ou refiro-me ao mesmo homem? Vai ficar refiro-me ao mesmo homem. E neste momento aqui, exato, eu acabei de mostrar que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o uso do artigo. Então, meu companheiro, vocês estão vendo que eu estou estudando assuntos específicos da crase e até agora aquela regra geral está batendo. O termo anterior tem que exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Agora vamos para um próximo tópico. Acompanhe comigo. O próximo tópico agora é a letra D. Deixa eu apagar aqui para você poder enxergar com calma. Olha o que está escrito aqui, ó. De palavras femininas no plural precedidas de um a. Exemplo, dirigi-me a mesmas pessoas desconhecidas. Opa! Nesses casos, o a é preposição e os substantivos estão sendo usados em sentido genérico. Quando são usados em sentido específico, os substantivos passam a ser precedidos do artigo as, ocorrerá então a crase. E aí se liga só. Está vendo aqui esse exemplo? Vamos entender agora que isso daqui é um caso de estilística. Quem escolhe se é literal ou não a crase é o autor do texto. Você, por exemplo. E aí a gente vai entrar numa questão na seara da generalização e na seara da especificidade. Quando eu generalizo um termo, eu não tenho a necessidade de colocar um artigo. Agora, quando eu especifico qualquer termo na língua portuguesa, passo obrigatoriamente a admitir um artigo. Então, olha aqui. Quando eu coloco, você está se referindo a vidas humanas, eu estou falando só da minha vida e da sua vida que estuda aqui no LAC? Não, eu estou falando da vida de todo mundo do planeta. Então, eu generalizei. Se eu generalizei, eu não preciso de artigo. Então, na frase, você está se referindo a vidas humanas, este a é apenas uma preposição. E como é que eu tenho certeza disso? Porque o termo anterior exigiu a preposição a. Porque quem se refere a. Até aí tudo bem, não é? Agora, olha aqui. Você está se referindo às vidas de nossos companheiros? O termo anterior é o verbo referir-se. Beleza. E o termo posterior é a palavra vidas. Se liga só. Aqui eu estou falando da vida de todo mundo ou de um grupo específico, de um grupo seleto, de um grupo específico, que é o grupo de nossos companheiros. E na língua portuguesa, qualquer termo ao ser especificado passa obrigatoriamente a admitir artigo. Então, nesta frase, o termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem se refere a alguém. E o termo posterior está especificado. E esse termo posterior é uma palavra feminina no plural. E se está especificado, obrigatoriamente coloca artigo. Mas se ela é feminina no plural, vai ser o artigo o quê? O artigo as. Então, a preposição mais as artigo é igual a as craseado, né, didaticamente falando. O que algumas vezes em provas ou o teu professor no colégio gosta de fazer para tentar te ludibriar? Ele gosta de fazer isso aqui, ó. Você está se referindo a, com crase, vidas humanas, porque ele sabe que o aluno vai ficar muito feliz ao perceber que está pedindo a preposição a. E quem se refere a, tem crase. Mas ele esquece de olhar para o termo posterior. E o termo posterior, ele se encontra no plural. E este a craseado aqui, ele é o uso do a preposição, mas o a artigo no singular. Se a palavra que vem depois está no plural, não tem como eu ter crase assim. Então, para você gravar de uma vez por todas, a no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Tranquilo, meu parceiro? Agora,
Para ter crase diante de uma palavra feminina no plural, só se for o as craseado, ou seja, para mostrar que a palavra está no plural. Tranquilo, meu parceiro? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. O próximo tópico parece um tópico fácil, mas é um tópico demasiadamente difícil, porque ele é a base para o maior erro de língua portuguesa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil como um todo. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Como o nosso bloquinho de 40 minutos está acabando, eu vou dar uma paralisada, você só vai tomar uma água, um café, comer um biscoitinho, não vai jogar bola, nem vai fofocar com as amigas, tranquilo? Então vamos lá, ó. Fique em paz e até daqui a pouco. Vamos lá. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.